Boa noite, pessoal! Como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre voz e gagueira. Então fiquem ligados na nossa live. Daqui a pouquinho a Mariana Santiago vai estar entrando aqui. A gente vai bater um papo sobre como que a nossa voz se comporta na gagueira. Você quer saber sobre isso? Então vamos lá. Daqui a pouquinho a doutora Mariana está entrando aqui, ou melhor, a nossa mestre Mariana, futura doutora. E nós vamos falar gagueira e voz. Como que é isso? Vocês estão me ouvindo bem? Já podem começar a fazer as perguntas de vocês para Mariana sobre gagueira e voz e gagueira. A gente está no mês mundial da voz e como é importante a gente falar sobre voz em todos os aspectos da comunicação. Recebendo aqui, oi Mari. Olá! Boa noite, tudo bem, Mari? Boa noite, tudo ótimo. E com você? Tudo jóia. Que prazer, Mari, receber você aqui no Instagram da Fonolopes para poder falar um pouquinho sobre voz e gagueira. Uma honra para mim ter Oh, a você honra é toda aqui, minha! tá? Grata por você aceitar esse convite. E esse desafio, porque trabalhar com voz e com gagueira não é tão simples assim quanto parece, não é verdade? Sim, verdade. Paty, eu que queria agradecer imensamente. Eu tive o prazer, para quem não sabe, de estudar com a Patrícia durante a graduação e nos reencontramos de surpresa durante o mestrado, que foi Muito sensacional. bom. E assim, a Patrícia é uma profissional sensacional. Nós escolhemos estudar temas distintos. Ela foi para voz, eu fui para fluência, mas assim a gente se completa. Com certeza. E a Mari foi a primeira pessoa que eu conheci quando eu entrei na sala da faculdade. Eu já tinha terminado uma faculdade, né, Mari? E quando eu entrei, aquelas meninas todas novinhas Sim. na sala, eu olhei e falei assim: ai meu Deus, o que eu estou fazendo nessa faculdade de fonoaudiologia? E aí a Mari encostou em mim e falou assim: oi, tudo bem? Como você se chama? Falei, eita, gente, que menina faladeira. E ela é assim até hoje. E eu sou Sou. grata a Deus de ter conhecido uma pessoa tão especial quanto você, Mari. São muitos Imagina, anos eu de também. amizade, tá? Igualmente, Paty Fala Pop, tá? Não repara não, gente. Eu falo bate-pop. Paty Ela só Pop, a me chama de pate-pop, intimidade. não tem problema. São muitos anos de pop pra lá e Patrícia pra cá. Lopes, né? Tudo bem, Patrícia Lopes, mas aí. Pode ser pate-pop, viu, gente? Meu Paty, é. apelido que a Mari me dá há 10 anos já. Gente, ô Mari, fala um pouquinho sobre você, sobre suas clínicas, porque você é multiclínica, né? Tem mais do que É, uma. Conta um pouquinho pro literalmente. pessoal e depois vamos conversar, vamos começar o nosso papo sobre gagueiro, o que que é gagueira. Não. Eu sou Mariana Santiago, sou fonoaudióloga, sou apaixonada pela fonoaudiologia. Eu costumo sempre falar que eu entrei na fonoaudiologia por acaso e permaneci por amor, porque aqui eu encontrei, assim, uma forma de ajudar as pessoas que eu nunca imaginei que eu poderia ter. E assim foi, me formei na graduação, e assim que eu me formei, uma das minhas supervisoras me convidou para comprar a sociedade dela em uma clínica. Eu falei, lógico, não tenho dinheiro não. Ela falou assim, não, tem, sem problemas, você parcela do tanto que você quiser. Assim fiz, entrei na primeira sociedade da primeira clínica, que é a Habilitar. Passaram-se alguns anos, tive um sonho de ajudar a comunidade da onde eu cresci, de Ibirité, do bairro onde eu cresci, assim, que eu tenho um amor imenso. E aí surgiu o Uhum. primeiro projeto da multiclínica e fui louca, abri multiclínica sozinha e assim começou. E assim foi, entrei no mestrado, já tinha uma paixão pela fluência, entreguei pela paixão pela gagueira. E eu tenho duas paixões, eu tenho várias paixões, mas na minha vida profissional eu escolhi estudar a fluência, estudar mais a gagueira e a linguagem também nos autistas, que são minhas duas paixões. Então essa sou eu. Se eu puder, eu falo um monte, mas em resumo sou eu. Sou apaixonada pela fono. Maravilha.
Muito bom. Mari, a gente já tem Podemos até começar a pergunta. falar? Podemos, já tem até pergunta para você. Olha, oi, quando Sem você pequena, começar apareceu a aqui pra falar. mim. Olha, É? gostei. Ótimo. Oi, quando pequena eu era gaga. Hoje, hoje em dia melhorou um Hoje em dia pouco, melhorou um pouco. mas sempre percebi que quando cantava não parecia que era gaga. Por quê? É uma das primeiras perguntas que surgem, tá? Por que que a pessoa que gagueja, ela não gagueja enquanto canta? Então a gente vai começar a entender que são vias de acesso diferentes. A fala, ela é responsável, o processamento da fala, a partezinha do cérebro que é responsável por ela é o hemisfério esquerdo. Já o canto está no outro hemisfério, que é o hemisfério da criatividade. Então, primeira explicação, são hemisférios cerebrais diferentes, tá bom? A gente sabe que tanto na fala quanto no canto, as duas são ações motoras. Então, eu preciso de articulação, eu preciso da resposta motora. Quando o meu processamento de fala passa pelo hemisfério esquerdo, que é a fala espontânea, eu tenho uma dificuldade na temporalização. Então, eu tenho uma incoordenação que gera disfluência, que são as rupturas que são típicas da gagueira. Na parte do canto, não. Então, já é uma outra via de acesso cerebral, onde eu já vou cantar, meu ritmo está pronto, a minha melodia está pronta, é uma via de acesso diferente, então a minha tendência é ser mais fluente. E tem uma outra explicação também. Quando eu canto, eu estou prolongando, eu tendo a prolongar as sílabas, eu tendo a prolongar as palavras que já está dentro de uma melodia. Então eu já tenho um ritmo preparado. Por isso que as pessoas que gaguejam, elas tendem a não gaguejar quando cantam. Mas eu vi um estudo que eu achei que eu nunca ia ver ninguém que gaguejava e que gaguejava quando cantava. Eu vi, não é um estudo, eu vi um caso clínico que a pessoa gaguejava, a criança gaguejava e também gaguejava para cantar. Então nem Olha toda a só, verdade interessante. e também gaguejava para cantar. Então não significa que só porque tem essas vias de acesso que são diferentes, são hemisférios cerebrais diferentes, tem várias coisas que nos propiciam fluência, não significa que necessariamente 100% das pessoas que gaguejam não vão gaguejar enquanto cantam. Falo, né? Para eu poder fazer uma resposta, eu respondo grande, né, gente? Repara, não. Mas é isso mesmo. Então, quando a gente canta, né, Mari, a gente também já sabe aquela música, já tem um conhecimento daquela melodia. Então, fica muito mais fácil da gente obter essa resposta cantada. E para a gente falar, a gente precisa pensar um pouco mais, né? No caso, a música, você escuta lá, sei lá, numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. De tanto você escutar, você acaba que decora essa melodia, essa letra. E agora, para falar, não. Tudo o seu cérebro tem que ter um planejamento, não é isso? Isso, tem o Então, por isso, processamento processamento motor do da motor fala, que é é o que muito vai. mais complexo, né? A Falar do gente que. Exatamente. A gente pensa que falar é uma coisa simples, mas não é tão simples. Eu tenho todo um processamento motor da fala e pensa no quão difícil é falar a palavra bola, que parece que é tão natural, mas para eu falar bola, eu tenho que falar B-O-L-A, bola, falar que a bola rola. Se eu for falar que é uma frase, A vem antes de bola, que vem depois do rola. Então, as coisas que a gente faz de maneira tão natural, elas são complexas, porque existem um processamento motor. E não só, tá, Paty? Porque tá tudo prontinho, não. Não é porque a letra da música tá pronta, é porque se eu for ter que gaguejar, eu vou gaguejar de uma forma De uma involuntária, forma independentemente se tá involuntária. pronto ou não. Lá no meu processamento motor da fala, como se o cérebro está impulsionando. Eu mando um impulso cerebral, puf! Mandei aquele impulso ali para poder falar a palavra bola, ele veio com
um tempo um pouquinho mais longo, não respondeu da forma como eu deveria, e pode vir como bola, como uma Sim, ruptura. Nesse caso que eu sim. fiz um bloqueio, tá? Então, posso começar falando um pouquinho do que é gagueira? Pode Pode. começar? Então, tá. Então, Tem até uma dentro da outra pergunta, mas se gagueira, você quiser responder. deixa eu só explicar um pouquinho o que é gagueira, Tá. daqui a pouquinho a gente volta Uhum. para a pergunta, pode ser? Tá Vai bom, que eu vou pode, responder. Não sei. Então, né? olha só. Vamos lá. A gagueira, ela é um dos distúrbios mais antigos da fluência. Dentro dele, a gente tem vários mitos. Eu não sei, você já deve saber que você estuda bastante a Bíblia, mas a gente tem relatos bíblicos da gagueira, né? Que Moisés Legal gaguejava. Então demais. a gente tem muitos mitos, mesmo que vão passando ao decorrer da história e que eles não têm nenhum embasamento científico. Então, em resumo, o que é a gagueira? Ela é um distúrbio no processamento neuromotor da fala, que causa rupturas involuntárias. Então a pessoa sabe exatamente o que ela vai falar, só que no momento da fala ela vai ter uma ruptura, que algumas delas são típicas da gagueira, que podem ser bloqueios, prolongamentos, pausas. Então, o que diferencia é isso. Muitas pessoas elas vão associando e falam assim, a pessoa está gaguejando porque ela está ansiosa, porque ela é uma pessoa ansiosa. E não, ela está gaguejando porque ela não sabe o que ela vai falar. Não necessariamente, aquela ruptura é involuntária. Para poder falar um pouquinho dos sentimentos, eu faço parte de uma equipe, eu fiz uma formação maravilhosa da oficina de fluência, e elas usam uma analogia muito legal, que é a analogia da caneta, que é sensacional para a gente entender um pouquinho Uhum. de como funciona essa questão do ato motor e de como um ato motor, quando um ato motor falha, como ele pode gerar um sentimento. E não Muito legal. necessariamente o sentimento ele vai ser gerado antes do ato motor falhar. Então, vamos lá, Olha, analogia da legal. caneta. Se eu tô com uma caneta, que ontem, a minha caneta perfeita, a linda, sabe que você escreveu com ela, que você ama escrever com ela, eu escrevi num papel. Ontem ela pegou, hoje ela não pegou. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou repetir o movimento. Oh, pô, ela ontem ela estava pegando, não é possível que a caneta não está pegando. Então eu repito o movimento. Repeti o movimento. Ela ainda assim não pegou. O que que eu vou fazer? O que que você faria, Paty? Me conta. Risco até ela pegar. Você risca. Tá. Então Eu você faço risca com assim, força, né? com Então muita a força. caneta com muita força. Então a caneta que estava pegando ontem, ela não Sim. pegou. Repeti o movimento. Fui repetindo. Ainda assim não pegou. Coloquei força para aquela tinta daquela caneta sair. Ainda assim a minha caneta não pegou. Aí eu coloco. O que que eu vou fazer quando a tinta da caneta não pega, depois que a gente tenta riscar todas as vezes no papel? Aí vai Sacode pro meu ela. corpo. Aí eu começo a sacudir a caneta para ver se a tinta vai descendo. Aí eu posso ver nessa correlação com os meus concomitantes físicos. Eu fui, tentei falar, repeti. Fui, tentei falar, pude bloquear. Fui, tentei falar, não saiu, foi pro meu corpo. Coloquei Muito ali. legal. Ainda assim, minha caneta não pegou, certo? Balancei. Sim, Aí eu vou repetir o movimento depois, porque eu quero escrever com ela, né? A gente não balança a caneta sem tentar pegar de novo. Balancei minha caneta, ainda assim ela não pegou. Aí gera um sentimento. Ou de raiva, sai pra lá, caneta, você tava pegando ontem, papapá. Ou de frustração, a minha caneta, eu amava tanto a minha eu caneta. não tenho. Ai, se eu pegar essa caneta de novo, será que ela vai pegar? Sabe? Uhum. E aí sim, aí eu começo a entrar num ciclo de sentimentos. Às vezes, o que a gente Interessante. vê da gagueira, a gente vê da gagueira só. Tem pessoas que usam o iceberg da gagueira, alguns pesquisadores, algumas pessoas, alguns fonoaudiólogos, a gente usa, eu uso também. O iceberg da Uhum. gagueira, que é o que a gente vê. A gente só vê 10% daquilo, do que Sim, realmente se vê na gagueira. O que que a sim, gente vê com na gagueira? certeza. A gente vê
as repetições, que são visíveis, a Uhum. gente vê os bloqueios, a gente vê aquelas manifestações que são da fala que são mais visíveis. Mas embaixo tem as emoções, tem as reações, tem o que aconteceu naquele meio. Então a gente tem que começar a ver o indivíduo como um todo e entender que a pessoa que está gaguejando, ela vai precisar às vezes de um tempinho a mais para falar. Às vezes, se eu der aquele tempinho a mais, a gente já consegue Sim. ajudar a pessoa que gagueja. Então, isso, Inclu- pode falar. Inclusive, se a gente for correlacionar isso com a voz, a gente sabe hoje que uma pessoa que se comunica muitas vezes fica sem voz, levando em considerações as questões emocionais, né? Então, isso acontece também dentro da Exatamente. gagueira, assim como dentro de outras áreas da fonoaudiologia que inclui a comunicação. Então, isso é importante dizer. Hoje, na voz, principalmente na voz cantada, a gente costuma dizer que 10% das alterações são vocais, né, de cunho vocal, alterações, lesões, e 90% são emocionais. Então, essa ideia da caneta aí foi sensacional, porque também a gente joga para o corpo, sabe, Mari? Essa Sim. frustração, a tensão, né, a dificuldade de falar, de cantar, de sair uma nota aguda, por exemplo, quando um cantor quer produzir. Então, você Sim. falando de gagueira, a gente começa a correlacionar também tudo muito à voz. Olha que interessante. Sim. Como que as coisas se complementam, né, Mari? Exatamente. Então a gente tem que começar a pensar que era uma das coisas que a gente vai falar, que eu vim aqui para falar da voz Uhum, com a gagueira, né? Então, uhum, a voz e a fluência são duas áreas distintas da fonoaudiologia, mas que uhum. com um bom raciocínio clínico a gente pode contribuir para a evolução da pessoa que gagueja, para a evolução do tratamento da pessoa que gagueja. Então, a gente tem que começar a Sim, entender como funciona, assim como existem as disfonias psicogênicas. No caso da gagueira, a gente tem uma mistificação ainda maior, porque as pessoas acham que toda gagueira é psicológica. E aham, não é. não Então, é. isso é. As pessoas elas levam os sentimentos ali, achando que o fator causador da gagueira é o fator Sim, emocional. E hoje, graças a Deus, existem estudos, a gente já sabe que existem áreas cerebrais que são responsáveis pelo processamento da fala e que a gagueira ali é uma uhum. dificuldade involuntária naquele processamento motor da fala, porque articular é difícil, né? Sim, muito difícil. Eu pulei a pergunta, volta lá para a pergunta, Pati Pop. Você estava olhando aqui a pergunta? Não, eu pulei aquela hora que eu não sei se eu respondi. Eu Ah, respondi a você ia. pergunta. A primeira respondeu. Você não chegou a responder A outra, não? segunda, não, eu não consigo falar, pois tenho que Sim, pois moldar tem que as moldar as palavras. palavras Por por ser ser gago. gago ou uma pessoa que gagueja. Tá. A Uhum. gente tem que tomar muito cuidado, já que a gente está falando de voz. É o Fábio, ei, Fábio. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá, Fábio? Porque na hora que a gente pensa em moldar as palavras, será como que essas palavras estão sendo moldadas? A gente trata a gagueira com treino específico de fluência da fala. O tratamento de gagueira é treino específico da fluência. Os parâmetros vocais que a gente utiliza, os exercícios vocais, são dentro da avaliação da fluência da fala que a gente fez. Os exercícios vocais Aham. são complementares. Tem muita gente, eu não sei se é o seu caso, tá, Fábio? Mas tem muita gente que chega pra mim e fala assim, Mari, eu gaguejo e eu não gaguejo quando eu canto. E eu já vi que quando eu dou um ritmo pra minha fala, aí eu Uhum. falo melhor. Então a pessoa começa aí falando cantado e vai estabelecendo um ritmo, uma melodia. Pode ser que tenha disfluência nesse momento também? Sim, mas você mudou o seu jeito de falar. Você deu um ritmo para Uhum. sua fala. Mas isso não é treino de fluência. Isso, assim que você parar de falar dessa maneira, você vai gaguejar de novo. Então a gente Uhum. tem que começar a entender como é que está mudando, como é que essa melodia está sendo mudada. Porque os parâmetros da fala, que a gente, as coisas, os parâmetros, quando eu falo Uhum. parâmetro, é o que eu preciso para eu falar.
é diferente dos parâmetros vocais do que eu preciso para cantar. Existem sim parâmetros vocais que estão dentro do parâmetro da fluência, porque não tem como eu falar sem voz. Eu consigo me comunicar sem voz, né? Mas eu não consigo Sim. falar sem voz. Então, sim, eu preciso de usar o ritmo, que é um parâmetro, sim, da fluência da fala, mas eu não posso, eu tenho que tomar muito cuidado para essa fala, para esse ritmo, não sair fora da fala, que é a fala habitual, porque o treino da fluência a gente Uhum. tenta e a gente consegue tirar, moldar as disfluências. Sim. Muito legal, Respondi? Mari. Sim, maravilhosa. Você estava Então vamos falando, lá. depois eu até cheguei a te cortar para fazer uma pergunta. Voltando lá, você estava falando sobre a desmistificação da gagueira, né? Você Uhum. começou falando sobre o treino da fluência e tem mais alguns outros que podem ser desmistificados, Mari? Nossa, tem muita coisa de gagueira. Depois você me convida para eu vir aqui desmistificar. Porque o que mais Tá. tem é mito acerca da gagueira. Tem Uhum. muitos mitos. Um dos mitos é a gagueira é causada por um fator emocional específico. Uhum. Eu vi aqui que o Fábio colocou que o fator dele é genético. Então, o que a gente sabe hoje sobre gagueiro? Só coloquei o fator genético para explicar um Uhum. pouquinho mais. Hoje a gente Tá. sabe, hoje a gente não sabe qual é a etiologia, a gente não sabe qual que é a causa específica, o que causa a Uhum. gagueira, mas a gente sabe que ela tem uma origem multifatorial, ou seja, vários fatores influenciam para que essa gagueira persista ou não, mas um Uhum. estudo, uma conquista muito grande foi descobrir que sim, tem um cunho genético e que muitos desses Uhum. casos de gagueira têm um precedente genético. Que existe uma Uhum. prevalência maior em meninos do que em meninas, e a gente Sim. também Legal. já conseguiu entender um pouco mais sobre a gagueira. Então, um dos mitos que a gente tem acerca disso é a gagueira é psicológica. Quantos pacientes você recebe no seu consultório hoje que, ao invés de ir para a fonoaudióloga tratar gagueira, foi para o psicólogo? Então, é Uhum. um dos mitos que a gente tem que ali, opa, vem cá. Vamos entender um Uhum. pouquinho de fala. Como que a fala é produzida? Eu preciso do que para falar? Eu preciso de pensar no que eu vou falar, eu preciso da minha boca, eu preciso da minha prega vocal, eu preciso da minha voz, eu preciso da minha respiração. Isso tudo tem que funcionar ao mesmo tempo. Então será que eu estou gaguejando porque eu Uhum. estou nervoso? Mas sim, existe um fator emocional que se envolve depois. Sim. Imagina a experiência de gaguejar. Eu sou uma criança, eu gaguejei, eu tive uma experiência de gaguejar, não foi positiva. Uhum. Eu fui na padaria, fui pedir pão. Eu tive um bloqueio no pão e voltei, meu filho, com um bolo. Pensa, porque isso acontece, é muito comum. Sim. Porque a gagueira ali, ó, a pessoa sabe exatamente aonde vai bloquear. E aquela experiência tão grande que ela teve Uhum. pregressa, ali de gaguejar, ela fala assim: ah, meu Deus, eu tô nervoso. Não, meu filho, você não tá nervoso. Bloqueou, vai bloquear. O que que a gente tem que Uhum. fazer? Fazer com que você aprenda a sair desse bloqueio. Fazer com que Sim. aquela força que está na boca, se for num pão, que eu aprenda a tirar essa força da boca com exercícios de relaxamento, que entra aí também na tensão, por exemplo, quando a gente. Outro mito que a gente tem, as pessoas que Uhum. gaguejam são mais tensas que as outras pessoas. Quando que a gente já Sim. quantas vezes a gente escutou isso? Não são mais tensas. O fato de ter um ato motor acontecendo, de tensão muscular em músculos específicos, não faz com que ela seja tensa de ser tensa de se, sim, de ficar o tempo inteiro. Então, isso é outro mito que a gente tem. O Mari, Fala, muito legal, Paty. assim, ouvir você falando.
de tanto conhecimento que a gente tem que ter para poder tratar uma pessoa desfluente. Porque você tem que ter conhecimento sobre Exatamente. voz, você tem que ter conhecimento sobre motricidade orofacial, você tem que ter um conhecimento de anatomia e fisiologia, de tudo, né? Neuroanatomia, entender como que o cérebro funciona e até chegar aqui na boca, esse som para ser produzido é um caminho imenso a ser percorrido. Exatamente. Então, Exatamente. existem pessoas que pensam, por exemplo, eu hoje a minha especialização é toda em voz cantada e voz falada, né? Por mais que a gente trabalhe, né? Eu, às vezes chega um paciente cantor que tem alguma gagueira, chega uma criança para avaliar a disfonia, também tem gagueira. O trabalho vai muito mais além do que fazer um exercício vocal, do que fazer um treino respiratório. Você precisa de ter Exatamente. um conteúdo enorme acerca daquilo, ter uma experiência para você poder tratar, porque isso é muito sério. Você está mexendo ali com a vida da pessoa, com a comunicação dela. E já que a gente está no mês da Exatamente. voz, o quanto é importante que a gente se comunique bem, que a gente consiga transmitir a nossa mensagem, né? E você Sim, estava até falando comigo que existe diferença, né, de treinar fluência, o que era mesmo que você isso. me falou? De treinar fluência e treinar exercícios de voz, foi isso que você me falou? Isso, de fazer treinos específicos da fluência, Específicos. né? Que Uhum. são propícios à fluência da fala. Então, nós temos técnicas específicas para modelamento da fluência, técnicas Isso. específicas dentro da gagueira que a gente tem que trabalhar. Técnicas de modificação da gagueira, técnica de modificação da fala. Existem várias técnicas que a gente pode depois combinar Uhum. de conversar sobre isso. Então, dentro Vamos, disso, pode dar um existem aulão lá no várias nosso grupo coisas. VIP, hein? É só Aulão arrumar no tempo, grupo VIP, hein, Paty. Só gente? arrumar tempo. Vai O conseguir, que me falta é tempo. Então, mas vai existem conseguir. diferenças entre eu fazer esse treino e eu utilizar Uhum. os exercícios vocais a Uhum. partir de atingir os objetivos desse treino. O que Sim. acontece muito? Eu vou fazer um treino de voz, eu vou fazer exercício vocal, o famoso trrr e trrr, que todo mundo faz. Vou fazer o trrr, um Aham. treino vocal ali. Aí eu vou ter a fluência do meu paciente. Isso não necessariamente tem que ser o inverso. O exercício vocal vai auxiliar no meu treino da fluência. Então, por exemplo, para as pessoas que estão aqui conosco entenderem um pouquinho isso. Quando o paciente Uhum. que gagueja chega no consultório da fono, a gente faz uma avaliação de fluência. Então, a gente vai Uhum. entender como a pessoa gagueja. Cada pessoa vai gaguejar de um jeito. Não tem uma fórmula de bolo para gagueira. Então, tem gente que tem mais bloqueio, tem gente que tem mais prolongamento, tem gente que tem mais repetição. Cada pessoa vai gaguejar de um jeito. Então, a pessoa chegou, a gente vai fazer uma avaliação específica para a fluência Uhum. da fala. Eu mapeei. Existem diversos protocolos de avaliação, diversas coisas. Então, vou falar como eu uso na minha prática clínica, tá bom? Uhum. Então, Tá. e que a maioria das pessoas utilizam, porque eu tenho. A pessoa chegou para avaliar a gagueira, a primeira coisa que eu preciso fazer é saber, você tem gagueira ou você não tem gagueira, né? Uhum. Então, eu preciso de saber como era essa gagueira. Então, a pessoa chegou lá no consultório, eu descobri que ela tem muitos bloqueios e muitos bloqueios num fonema específico que é muito comum as pessoas que gaguejam ter. Por exemplo, P, que é um bilabial. Então eu vou ter o bloqueio aqui no P. Só que a pessoa também bloqueia no B. Então eu Que é tive aqui um também bilabial. bloqueio que também é bilabial. Então eu fui lá, fui falar, depois que eu fiz todas as Uhum. avaliações da fluência da fala, um dos meus objetivos terapêuticos é trabalhar um pouquinho o P e o B, tirar esse bloqueio, né? Então a pessoa Uhum. veio, porta. A pessoa veio, bola. Conseguiu ver a força laríngea de bola, que foi Uhum. diferente da força que eu fiz no meu pescoço na porta? Deu pra ver ou não? Sim, deu, com certeza. Se vocês Deu, gente? estiverem na Escreve aí. dúvida, se vocês estiverem na dúvida, faz em casa. Que aí vocês vão conseguir, faz bem forte.
Existe uma diferença entre o P e o B. B, um é vozeado, o outro é não vozeado. Então, um vai ter Uhum. uma sobrecarga na minha laringe maior do que o outro. Se foi, eu podia ter um bloqueio diferente, eu podia ter um bloqueio só na minha boca, que aí não ia atrapalhar a minha Uhum. laringe. Eu só podia ter um bloqueio aqui, ó, Sim. porta, bola. Não sobrecarregou minha Uhum. laringe. Preciso fazer exercício vocal se não sobrecarregou minha laringe? Não. Se sobrecarregou minha laringe, e isso pensando no porta e no bola, tá, No gente? ponto e no Se bola, sobre... No com porta e no certeza. bola. Se sobrecarregou minha laringe, Uhum. eu preciso fazer exercício para minha voz? Preciso fazer exercício para ela? Preciso. Com certeza. Então, Não dentro do só meu para a voz, treino, como para o corpo, né, Mari? exatamente. Mas Não aí só para o para a voz, como para o corpo corpo. parte. Por exemplo, eu podia ter um bloqueio com concomitante físico, que aí eu faria o Sim. exercício para o corpo, tá? Então, se eu Uhum. tivesse um exercício dentro do bola, eu vim aqui, Associado, né? Muito aí eu difícil tive um isso daí. concomitante físico. Aí É, sim eu vou sim. fazer o exercício para o meu corpo, tá? Então eu Uhum. tenho que começar a ir raciocinando. Qual exercício vocal que eu vou usar? Nossa, nesse bloqueio tão intenso, nossa, eu usei o Uhum. diafragma. Eu bloqueei até lá embaixo, eu bloqueei tudo. Eu tenho que trabalhar minha respiração, eu tenho Sim. que trabalhar. Mari, tá travando um pouquinho. Espera aí só um minutinho. Ai. É porque meu pai me ligou. Desculpa, gente. Ah, Foi o telefone que tocou, eu esqueci de falar, não me liga, não. dá para você Então, travar aí os seus dados móveis do celular, que ah, aí. é? Depois você me É, conta. Depois você tá, me explica, porque eu ainda não sei. Então, tá. aí a gente precisa. Eu estava falando da respiração e dos Uhum, exercícios. Então, aí sim eu preciso trabalhar. Então, uhum, dentro do treino dos exercícios vocais, os exercícios vocais vieram para uhum. auxiliar um treino que eu vou fazer que vai me propiciar fluência. Então, se eu falo bola Sim, muito forte, aonde eu tenho força, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a força. Então eu tenho sim. que ir fazendo esses exercícios. Deu para entender? Muito. Você é fera demais, Mari. Tá Opa, você que é, pipocando de minha pergunta aqui filha. para Eba, você. bora lá, vamos Eu perguntar. só ando com gente que é muito melhor do que eu, para a gente poder ficar Ai, fera meu assim, igual a Deus. Mari. Ah, então também, só Vou ver ando umas com gente que é melhor perguntinhas que lá eu. para cima, né? Aqui tem várias perguntinhas. E esse é um tema muito amplo, né, Mari? Com Sim. certeza a gente vai falar aqui muitas vezes sobre gagueira, e é super importante a gente Ai, estar gente, alinhado com isso, ajudando as pessoas, né, informando. E o Dia Mundial da Voz sim. também é para informar sobre tudo, tudo que é de comunicação, a gente está falando aqui esse mês. Eba. Teve Eu uma adorei falar de pergunta gagueira. que pergunta não, acho que é uma afirmação. Eu tinha medo de falar Uhum. antigamente, agora eu sou uma pessoa que gagueja e não tenho receio. O meu fator é genético. Essa você já tinha até comentado, essa Sim, acho que afirmação? sim, que Sim, é do né? Fábio, né? Parabéns, Fábio, não Tá, tenha deixa. medo mesmo. Ó, o Orgulho. doutor Leandro está aqui conosco, ele é o médico que atua com a gente na área de Uau. otorrinolaringologia, e ele falou que depois quer falar com você. Ó, doutor Estou Leandro, à você fica gaguejando, disposição. não. Você Estou à fica disposição, gaguejando, doutor. vai para a Mariana tratar, hein? Que eu vou tratar só a voz cantada. Ó, a Liana, que é uma paciente minha muito top, cantora, ela tá te perguntando aqui. O que que acontece com crianças que ficam gagas, voltam a falar normal e depois voltam a ficar gagas, Mari? Linda, adorei a pergunta. Isso é ótimo, Né? uma pergunta bem pontual. Quando as crianças, na nossa população de crianças, né? 5% Uhum, das nossas crianças tendem a gaguejar. É muito, né? Mas a gente uhum. tem, em termos epidemiológicos, dos adultos, 1% da nossa população continua Olha gaguejando. só. Ou seja, né? A gente tem ali um fatorzinho de uma palavra que a gente usa muito chamada remissão. Não significa
que a criança que começou a gaguejar no período de desenvolvimento da linguagem, que ela vá continuar gaguejando. Quando a gente está no desenvolvimento da linguagem oral, a gente não nasce sabendo falar, né? A gente vai aprendendo. E o ato motor de falar também vai sendo aprendido desde a criança, desde a nossa infância, né? O que acontece com as nossas criancinhas? Elas estão aprendendo. Esse processamento motor da fala e o processamento da fala está vindo junto com a aquisição da linguagem oral. Então, eu estou adquirindo a linguagem e desenvolvendo todo o motor necessário para eu falar. Algumas crianças têm a predisposição e algo que a gente chama de fatores de risco para continuar gaguejando. Algumas crianças podem melhorar essa gagueira depois de uns 2, 3 meses sem precisar de terapia. Mas se permaneceu a gagueira e se começou com disfluências que são típicas da gagueira, ela tem que ir para um fonoaudiólogo para fazer a avaliação. Por quê? Porque existem fatores de risco para a persistência da gagueira. Que fator de risco é esse? A gente já não falou, eu já não falei antes, que existe um cunho genético na gagueira? Então, se tem um cunho genético, se essa criança tiver um pai que gagueja, existe uma possibilidade muito grande dela continuar gaguejando. Mas essa não foi a pergunta que você me fez, né? Você perguntou por que algumas crianças, elas começam gaguejando, param e voltam. Depois voltam. Não foi isso? Então, isso que pode acontecer. Às vezes eu tenho um risco para que aquela gagueira persista e eu tiro todos os riscos, eu diminuo a demanda, a criança amadureceu a linguagem, parei de gaguejar. Mas pode ser que eu não posso garantir 100% das crianças que têm esses fatores de riscos associados, começou a gaguejar, parou. Eu não posso virar e falar, não volta nunca mais no meu consultório, porque a gente vai ter que olhar e ver se tem o fator de risco, tá, gente? A gente vai ter que começar a acompanhar de pertinho, porque se ele não fez a terapia específica, se ele fez a terapia específica, ótimo, tá ali. Mas essa gagueira, ela pode voltar. Às vezes a criança que fez terapia é muito difícil isso acontecer, tá, gente? Porque cérebro de criança é a coisa mais maravilhosa que existe. Você fez, treinou, aprendeu, foi. Mas a criança que nunca fez nada, ela passou pelo aquele amadurecimento linguístico, ela teve uma demanda comunicativa muito grande, eu diminuí a demanda. Isso também pode acontecer. Eu tenho uma demanda de me comunicar muito, muito grande. Então, é uma criança que tem uma demanda de se comunicar de um adulto. E eu não posso cobrar em parâmetros linguísticos de uma criança que está na aquisição do desenvolvimento da linguagem que ela fale como um adulto. Aí eu diminuo, converso com a criança como criança. A criança parou de gaguejar. Mas aí eu voltei, aumentei a demanda dela de novo. Aí ela pode voltar a gaguejar. Então, tem várias coisas que podem acontecer. Esse modelinho chama o modelo de demanda e capacidade. Isso é para a vida, né, gente? Também eu não posso ter uma demanda maior do que a minha capacidade. E a criança que está no período de aquisição da linguagem oral, a demanda dela não pode ser uma demanda maior do que ela está aprendendo, né? Criança é criança, vai falar como criança, aprender como criança, teve amadurecimento linguístico, beleza. Ótimo, que explicação sensacional, Mari. Ó, o Fábio perguntou aqui também, por acaso as pessoas que gaguejam, elas são mais ansiosos? Isso é um mito também, tá, Fábio? Não necessariamente. A ansiedade dos todo mundo tem a mesma capacidade de desenvolver ansiedade. Não é porque a pessoa que gagueja ela é mais ansiosa. Esse é um mito que a gente tem também, que é muito comum. Que a gente vê, às vezes, a pessoa ali falando e gaguejando. Quero ir ao cinema só porque, às vezes, foi pro rosto ou foi pro corpo ou porque não saiu ali. Aí eu já falo, fulano tá ansioso demais para falar. Fulano tá ansioso demais para falar. Isso não tem nenhuma comprovação científica que fale
que pessoas que gaguejam são mais ansiosas. É no mesmo nível. Mari, maravilha. Você está conseguindo ver as perguntas? Ah, Tem uma da eu vou Sandra. falando, empolgando, aí eu não acompanho. Sandra Félix, Ó, né? responde a Aham. Sandra. Vamos lá. Boa noite. O que você me diz sobre uma pessoa? Ah, ótimo. Boa pergunta também, tá, Sandra? Existem tipos de gagueira diferente, tá? Então, existem gagueiras. Existe a gagueira, que é do desenvolvimento, que a gente pode chamar de gagueira do desenvolvimento persistente, que é aquela que pode acontecer no período de desenvolvimento da linguagem. Existe a gagueira psicogênica, essa, por sua vez, ela é mais rara, que ela é para aqueles pacientes que sofreram algum trauma psiquiátrico, pessoas com algum transtorno psiquiátrico. Ou um trauma psicológico muito grande, mas não é um trauma psicológico que a gente fala, eu saí fulano, e a criança chorou. Não é isso. É a gagueira Uhum. psicogênica, ela geralmente a gente precisa, o paciente ele já está tomando um medicamento, e existe a gagueira que são por causa de traumas. Às vezes eu bati Uhum. a minha cabeça, né? Aí no seu caso, você falou que foi no frontal. Às vezes a pessoa bateu a cabeça, teve um trauma cerebral e aí ela vai desenvolver uma gagueira porque teve uma lesão, talvez num local específico para fala. Então tem tipos de gagueira diferentes, sim, e isso pode acontecer se quando a pessoa sofre algum tipo de trauma. E aí a gagueira, ela é neurológica. Eu não posso falar muito sobre uma gagueira neurológica sem ver o paciente, mas às vezes a gagueira só tá ali. Ela só foi, eu não tive nenhum outro Uhum. componente neurológico associado. Mas existe uma possibilidade de eu ter um componente neurológico. Se eu tive um trauma cerebral, um traumatismo craniano, eu posso ter outros componentes associados que não seja só a gagueira. Ô, Mari, é uma Oi. pergunta para você minha. Ai, Como ai, ai, você tem lá muita vem. experiência com gagueira, Vai vendo. você já atendeu algum paciente, né? Porque a gente sabe que a gagueira ela gera todo esse tensionamento em alguns casos, né? Tanto laríngeo, quanto de ombros, quanto a associação corporal, né? Pode acontecer. Uhum. Não em todas as pessoas que gaguejam, né? Cada uma de uma forma diferente, com o tipo de gagueira, com a porcentagem de gagueira, não sei se eu posso dizer assim, Uhum. mas dentre eles, pelo fato de gerar essa tensão, você já pegou pessoas com lesões nas pregas vocais e quais tipos de lesões são encontrados em pessoas que gaguejam? Tá. Já peguei muita gente com lesão, tá? Não foi pouca, não. Uhum, Muita gente com uhum, lesão, muito paciente adulto, criança eu nunca atendi nenhuma com lesão, uhum, mas adulto sim, porque geralmente as pessoas que eu atendi, só teve um que não era profissional da voz, eram profissionais da uhum, voz associadas. Alguns, uhum, tá? Ou falavam, tinha uma demanda de fala muito grande. É muito comum quando eu vou falar em determinado ponto de tensão, se eu não tenho nenhum cuidado de higiene vocal, eu posso sim desenvolver uma lesão. Eu posso desenvolver uma lesão que eu já tinha uma predisposição para desenvolver, e eu posso desenvolver a lesão porque a minha prega vocal está ali tensa o tempo inteiro, eu estou falando em cima da tensão, então a lesão muito comum que a gente tem quando a gente fala ali com força ou quando a gente tem uma sobrecarga é nódulo. Então eu já peguei muito paciente com nódulo vocal uhum. Ótimo, e interessante. E com fenda também? com fenda também, era a outra lesão que eu ia falar agora. Com fenda. A ideia de Nódulo com perguntar isso fenda. se porque se pela fenda, às vezes, se o paciente tende a tentar falar mais agudo ou mais grave para tentar equilibrar as questões respiratórias ou de ressonância para tentar diminuir a gagueira, se também a fenda é encontrada, né? É encontrada E assim. o nódulo, se a gente for parar para pensar num comunicador como um professor que fala lá 40 horas semanais,
gera muito atrito entre as pregas vocais e tem muitos nódulos. A gente poderia comparar a gagueira também com essa competição, né? Não sonora, mas com ele mesmo por causa da tensão. Sim, da força, né? É Uhum. muita força que se coloca. Não são para todos os casos, tá bom? Sim, tá. Não é todo mundo que vai desenvolver. Se eu estou usando a minha prega vocal com mais força e com sobrecarga vocal, eu posso sim desenvolver o nódulo. Tem pessoas que mudam o tom de voz também, tá? Uhum. Às vezes fala assim: olha, Mari, eu não gaguejo quando eu tô rouco. Aí a pessoa já começa a tender a diminuir o suporte respiratório. Realmente ela não vai gaguejar, tá? Mas Uhum. o que eu faço com a minha voz, profissional da voz? Uhum. Acabo com ela. Então eu vou trazendo mecanismos de compensação para tentar Uhum. estabelecer fluência. E às vezes são nesse momento, quando eu estabeleço esse mecanismo, a pessoa que gagueja estabelece esse mecanismo de compensação para Sim. tentar adquirir a fluência, isso de uma maneira involuntária ou algumas vezes voluntária, aí eu gero lesão na prega vocal. Tem pessoas que Uhum. geram, você vai falar, mas eu posso gerar uma fenda, ou às vezes tem pessoas que simplesmente, às vezes nem falam com uma voz mais soprosa. Aí fala o tempo inteiro assim, às vezes mulheres, né? Para tentar Uhum. estabelecer essa fluência e eu posso sim gerar uma lesão. Aí, nesse caso, eu tenho que entrar com exercício de voz, né? Porque eu Uhum. tô com uma intensidade vocal inadequada, eu tô usando a minha prega vocal de maneira inadequada, eu tô com uma projeção vocal Uhum. inadequada. Eu tô com uma respiração inadequada e eu já vou além dos parâmetros que vêm dentro da gagueira sozinho. Muito legal, Mari. Muito interessante. Como que Eu seu tô trabalho é adorando esse muito legal. precioso. É, a gagueira é linda. Vamos Nossa, levar todo mundo amor à gagueira, gente. né? E o respeito à gagueira, né? Porque Eu às vezes respeito a as pessoas gagueira. não respeitam uma pessoa, que é uma coisa importante sempre de dizer, que não só fonoaudiólogos estão assistindo essa live, mas outras pessoas. Não Sim. complete, gente, quando o gago estiver tentando terminar a palavra, o raciocínio dele, não completar as frases, né, Mari? Isso é Por tão importante, favor. a gente ter paciência. Recentemente eu recebi uma criança de 4 anos com gagueira no consultório e eu perguntando para ela sobre o desenho que ela gostava de assistir, o que ela gostava de fazer. E assim, demorou uns 10 minutos para conseguir me contar pequenas frases. E a mãe da criança desesperada, tipo, completando, e eu vendo também a reação da família. E daí, quando eu comecei a Nossa. explicar para ela, né, antes até mesmo de avaliar a criança, mas de conhecer essa criança, tentar entender o que estava acontecendo, foi isso. Mamãe, não completa as frases, né? Existe toda uma orientação. E a mãe assustou, falou: não pode completar? Nossa, todo mundo na minha casa Não. completa. Nossa, Então, é coitado. tão importante Sim. sobre isso. E falando sobre isso, eu acredito que você sempre orienta muitas pessoas sobre isso. A Sirlene está aqui perguntando se você tem um grupo na UFMG. Eu falei para ela que sim, e eu ia pedir você para falar sobre Tá. esse grupo, que eu acho super importante. Eu até indico os meus pacientes para você poder conversar com eles, que eles participem desse grupo, da importância que é o seu trabalho, né, a sua especialidade, e como que nós podemos complementar o trabalho uns dos outros, né? Uhum. Então, eu vou contar um pouquinho para você, tá, Silene? Como funciona esse grupo? Lá, a gente faz o grupo de apoio para pessoas que gaguejam da Associação Brasileira de Gagueira, que é um grupo de apoios sem fins lucrativos, então é de graça, específicos para pessoas que gaguejam. É um momento para se falar de gagueira. E não é um grupo de tratamento, tá bom? É um grupo de apoio, é um espaço para a gente falar sobre gagueira, de conhecer outras pessoas que Uhum. gaguejam. Então, sim, tem o grupo. Agora, infelizmente, na quarentena, as Uhum. reuniões, elas não estão acontecendo, mas depois você pode me chamar aqui que eu vou te contar, explico. A gente vai começar a se Uhum. reunir de forma online também. Muito Mas, legal.
Sim, existe o grupo e existe também um projeto de extensão chamado Fluex, lá na UFMG, onde a gente está Legal. fazendo oficinas de fluência, que é dentro da formação que eu falei para vocês no início, de Fono Amiga da Gagueira, uma formação específica feita pela Dani e pela Lu, que Uhum. tem fonos Amigas da Gagueira no Brasil inteiro, e junto com a Denise Brandão. A gente está lá fazendo as oficinas de fluência. Aí sim é oficina, aí sim tem fins terapêuticos, mas as reuniões da Abra não, tá bom? Muito bom, Mari. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui para você, meninas. Olha, a Mari, se a gente deixar ela ficar a noite toda falando, que quando a gente ama o que a Eu gente fala, né, falo, Mari? gente, A gente fala, literalmente. vamos ter mais oportunidades, né, Mari, para a gente poder Vamos. falar de gagueira, falar de voz, falar de outras áreas também, Sim. porque não? Fonoaudiólogo, nós temos tantas possibilidades, né, para conversar. Fono é o Deixa eu profissional ver da se tem mais comunicação, né? comunicação em geral, né? Vamos ver Comunicação. aqui. Eu tinha mais uma pergunta aqui. Eu A também vi Sandra também uma. perguntou. É se há uma criança que parou de gaguejar e ela começa a falar com eco sussurrado. Como Bom, assim um é eco uma pergunta. sussurrado? E uma criança que parou de gaguejar e começa a falar com um eco sussurrado? Tá, aí eu não entendi muito bem como é o eco sussurrado, mas a gente precisa de entender. O meu primeiro conselho, tá? Uhum. Vá fazer uma avaliação com um fonoaudiólogo especialista em fluência, porque aí ele vai conseguir Influência. te orientar e saber o que é essa fala sussurrada. Será que essa fala sussurrada é uma compensação que ele pode estar fazendo? Ou será que não? Ele parou Uhum. de gaguejar e essa fala não tem nenhuma correlação com a gagueira. Então, é algo que tem que se avaliar, tá? Não tem muita correlação esse parar de gaguejar numa gagueira do desenvolvimento de uma criança, né? Se a criança está gaguejando ali Sim. naquele período, ela está no desenvolvimento com a criança falar sussurrada. Não tem nenhuma comprovação científica, tá? O que eu falei do sussurrado aqui foi de uma compensação vocal de um adulto que gagueja. São fatores diferentes. Então, para você tirar essa dúvida, se você quiser me explicar, depois você me manda um inbox para eu poder tentar entender melhor, te orientar e tentar te direcionar. Uhum. Mas não tem correlação. Então, a gente tem que entender um pouquinho mais, tá bom? Uhum. Mari, que maravilha! Eu tenho certeza que as pessoas ficaram maravilhadas e esclarecidas com as suas orientações, com a competência que você tem para poder Foi. falar, para explicar. Fala muito bem. E Estou aprendi com a feliz Patrícia, tá, demais. gente? Profissional da comunicação ali. Ela foi me instruindo, toda Você já me linda. superou, Mari. Você já me superou. Você Meu está de Deus! parabéns. Ô, Nunca. Mari, Obrigada. tem tantas formas, né, da fonoaudiologia atuar, ajudar as pessoas, trabalhar com a prevenção, com a orientação, em diversas áreas, né, tanto da comunicação, quanto emocional, quanto auditivas. Sim, E nesse mês que a gente está comemorando, né, o Dia Mundial da Voz, também no dia 2 foi o dia do autismo, né? O quanto a gente pode falar, o quanto a gente pode orientar, e é isso que a gente está fazendo aqui hoje. sim, Então, eu verdade. quero agradecer você pela sua disponibilidade de falar sobre um tema que é tão amplo que a gente vai precisar de mais tempo ainda para poder falar, né? Sim. Por favor, Aprofundar vamos mais a falar de gagueira, gagueira. né? Estamos tentando aí um curso com a Mariana, tem uns 2 anos, ela é muito trabalhadora aí, não consegue tempo, mas ela vai conseguir um tempinho. Eu Vamos vou, gente, eu aproveitar a quarentena, prometo. Mari. Eu prometo A que eu vou gente, arrumar um tempinho. né, vamos arrumar um tempinho, porque você tem conteúdo, assim, propriedade, muita competência para falar desse assunto e a gente pode estar aí ajudando muitas pessoas com aquilo que nós Sim. temos conhecimento. Então, fico muito honrada de ter você aqui falando sobre esse assunto, da importância da gagueira e da voz.
que as duas coisas se complementam, que podem caminhar juntos, que como que é bom, que eu fico feliz demais que os exercícios de voz sirvam no auxílio, na ajuda de Sim, pacientes que gaguejam. Eu hoje trabalho com voz profissional, sei o quanto isso é importante, as questões sim. emocionais influenciam muito. Então, hoje nós tenho certeza que todo mundo que assistiu aqui aprendeu com você coisas muito preciosas, tá bom? Ah, eu E que é agradeço isso. imensamente o convite, agradeço pela participação de todos aqui. Eu queria ter mais tempo para poder falar mais, poder Uhum, esmiuçar mais as perguntas, mas eu prometo que se a Paty me convidar e a gente organizar um tempinho, eu com volto de certeza. novo para poder É, tirar todas as dúvidas. Agradeço demais. Obrigada, Paty. Desejo a você muito sucesso, que você continue obrigada, Mari. brilhando igual você sempre brilha. Muito Você sucesso em todos também. os âmbitos da sua vida para você, para seu marido, pro seu filho lindo. E, gente, um Obrigada. recadinho para vocês. Vamos respeitar um pouquinho. A gente está num tempo de quarentena, né? Uhum, É tempo de refletir, é tempo da gente pensar no outro, pensar na gente sim. também. É um tempo de se autoconhecer. É um tempo de, é um tempo que Deus nos deu ali porque a gente precisa, né? Então, Sim. assim, vamos entender um pouquinho mais das coisas que estão acontecendo, acontecendo com a gente, acontecendo com o mundo. Pensando, né? Se você é uma pessoa que gagueja, aproveita esse tempinho para se autoconectar e entender como é sua gagueira, como você Uhum, está gaguejando, quais são os seus sentimentos perante essa gagueira. Às vezes, uhum. conversar mais. Toma muito cuidado, que às vezes a gente para de conversar, de ficar em casa, a gente vai parando de conversar. Então vamos conversar um Uhum. pouquinho mais, ter esse momento Sorrir de mais, conversa né? com os outros, sorrir mais também, né? Agradecer mais, que a gente está reclamando de muita coisa, né? Eu mesmo estou só É, reclamando de ficar em casa, gente, misericórdia. Mas tirar esse momento para conhecer um pouco mais e se conhecer também, tá? É isso. Agradeço Mari, vocês. Ah, pode deixa falar. o seu Instagram e o seu telefone para o pessoal poder te procurar. O Instagram das suas clínicas. É multiclínica mesmo. Eu tinha que ter esse nome, porque muitas, se Deus quiser, cada dia Oh, meu vamos Deus, abrindo muitas. mais para Tomara que a ajudar gente as vai pessoas. abrindo mais para Virar ajudar. uma rede de Se Deus, multiclínicas. Deus nos dá um dom, que a gente ajude, né? Que a gente faça o melhor para ajudar as Sim. pessoas com ele. Ninguém melhor do Mas, que você para fazer isso. Você é sensacional na ajuda ao próximo, né? No obrigada. Você amor, no também. trato com as pessoas, na solidariedade. Eu fico admirada de ver e tenho orgulho de ter tido você como minha colega de faculdade, de mestrado, Igualmente. e a gente poder estar compartilhando dessas de coisas boas que nós vivenciamos nos nossos dias de trabalho, que a gente ama fazer. Sim, Então, minha gratidão a você. exatamente. Eu que agradeço imensamente, gente. Um beijo para vocês Deixa aí o e Instagram. ai, deixa o Qual Instagram. que é o Eu sou Instagram da Multiclinic? péssima. Ó, eu posso falar ao invés de escrever? Tem Pode? problema? Sim, O da pode. Multiclínica é @multiclínica, underline, underline, Ibirité. O meu é Mari, underline, Santiago. E o da Habilitar Clínica é @clínica habilitar, com H. Habilitar núcleo. Ih, Muito bom. gente, esqueci. Clínica habilitar. Mas é isso. Qual que você tiver na dúvida, me manda mensagem aqui no meu inbox que eu vou respondendo e Sim, direciono gente. vocês também, tá bom? Mari, muito obrigada, pessoal, vocês que nos assistiram, que entraram, saíram, entraram de novo. Nossa gratidão. Espero que vocês estejam gostando das nossas Obrigada, lives. gente. Semana que vem tem muita coisa boa por aqui, viu, Mari? A semana é bem Oba! especial. Então fica ligada aí para você ver Já onde que a tô gente vai ligada, estar já tô falando aqui. antenada. Então Tá tá, bom? gente. Ó, Um um beijo com beijo. Deus. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.